Bem-vindos! Hoje a gente mergulha em uns aspectos assim bem pouco conhecidos de uma figura infame, Pablo Escobar. O foco aqui não é aquela história do narcotraficante que todo mundo já ouviu, sabe? Mas sim umas revelações mais surpreendentes, detalhes íntimos mesmo, baseados nos textos sobre os segredos inéditos de Pablo Escobar. A ideia é explorar as facetas mais estranhas, até perturbadoras dele, desde umas obsessões pessoais, paranoia extrema, até operações secretas e um legado, vamos combinar, bem bizarro. Pintar um retrato mais complexo. Exato, e o fascinante é ver como esses detalhes íntimos, né? Eles ajudam a gente a entender a mentalidade por trás de operações tão gigantescas. E também a natureza extrema da paranoia dele, do controle, como o pessoal se conecta com a escala do que ele fazia. Vamos desempacotar isso então. Começando por uns hábitos bem particulares. E olha, perturbadores. O material fala de uma obsessão por banheiros de luxo em todos os esconderijos. Todos! E, mais chocante ainda, o interesse por brinquedos sexuais, lingerie feminina e uma preferência clara por virgens muito jovens. Inclusive, ele conheceu a esposa Tatá quando ela tinha só 13 anos. 13! Isso aponta para uma dinâmica de poder e controle que ia para o nível mais íntimo, né? Talvez refletindo a mesma necessidade de domínio que ele tinha nos negócios. E essa obsessão toda se misturava com uma paranoia, extrema. Exato. Tipo, comprar uma empresa de táxis inteira só para monitorar gente estranha chegando em Medellín. Dá para acreditar. Ou mover a família toda vendada entre, 15 esconderijos a cada 48 horas. Isso é... Imagina o nível de tensão constante. Total. E aí fica ainda mais interessante. O irmão dele, o Roberto, ele construiu um telefone secreto dentro de uma TV, na prisão, para eles poderem se falar. Mostra uma engenhosidade, né? Mas a serviço da paranoia, da manutenção do controle, mesmo preso. Só que aí também tem o outro lado, um aparente afeto familiar que contrasta muito com tudo isso. Sim, aquele incidente famoso, onde ele teria queimado 2 milhões de dólares só para aquecer a filha Manuela durante uma fuga na mata. É uma demonstração de riqueza absurda e, ao mesmo tempo, amor paternal, lado a lado com a brutalidade dele. Completamente. E falando em família, esse irmão, o Roberto, o do telefone na TV, ele não era só inventor, não. Ele era ciclista de elite. Sonhava em correr o Tour de France. Pois é. Essas contradições são o que tornam a figura dele tão complexa, eu acho. Um irmão ciclista, o outro queimando milhões para aquecer a filha. Como isso tudo coexistia, né? E será que esse afeto compensava o medo que ele impunha na própria família? É muito doido. E esse legado dele também tem umas coisas bizarras. Os hipopótamos. Impossível não falar. Os 4 que ele importou para a Hacienda Anápolis. Viraram mais de 100. Agora são uma espécie invasora na Colômbia. Os tais hipopótamos da cocaína. É um legado vivo, problemático. E quase absurdo, né? Um símbolo muito visual da capacidade dele de alterar ecossistemas, literalmente, assim como as operações dele alteraram a sociedade colombiana profundamente. Desde o começo da carreira roubando lápides para revender, até usar submarinos de $1 milhão, que dizem que rendiam 500 milhões por viagem. E ainda tem os boatos dos túneis com ouro escondido. Nossa, e a história do submarino americano que ele teria sequestrado. El Silêncio. Parece coisa de filme de espionagem. E fora isso, a busca pelos tesouros escondidos continua até hoje, né? Pois é. O sobrinho dele, Nicolas Escobar, veio a público dizendo que achou 18 milhões de dólares escondidos. Exato. E a nossa ideia aqui é justamente mergulhar nos detalhes disso que ele está falando, né? E na baita polêmica que isso causou. A gente está se baseando em partes de um artigo sobre esse caso. Isso. Vamos tentar entender o que exatamente o Nicolas diz que achou, como ele diz que achou e, o principal, né? A contestação fortíssima que veio da própria família Escobar. É quase um retrato do legado complicado do Escobar. Certo. Então vamos lá. O que se sabe? Ou melhor, o que o Nicolas alega? Ele diz que achou essa grana toda, 18 milhões de dólares, em espécie. Dinheiro vivo. Escondido numa parede, né? Numa casa lá em Medellín. Onde ele mora, aliás, há uns 5 anos, segundo ele. Exato. Mas tem um detalhe crucial, né? O dinheiro, bom, já era. Tava tão estragado, decomposto, que não dava pra usar. Inutilizável. E a forma como ele diz que achou, é aí que a história fica... peculiar, para dizer o mínimo. Totalmente. Ele não fala que estava procurando nem nada. Ele descreve como se fosse uma experiência, assim, paranormal. Paranormal? Como assim? Ele conta que teve umas visões, sabe, de um homem entrando exatamente naquele lugar onde o dinheiro estava escondido e desaparecendo. Nossa! E junto com isso, um cheiro muito, muito forte.
Ele descreveu como pior que uma carniça multiplicada por 100. Foi isso que teria guiado ele até a Caleta. Caleta, que é como chamam esses esconderijos lá na Colômbia, né? Isso mesmo. Que história! E isso, claro, alimenta toda aquela lenda da fortuna absurda do Escobar. Ele estava na Forbes, né? Estimavam ganhos de centenas de milhões por semana. Uma loucura. A gente sabe que muita coisa foi confiscada depois que ele morreu em 93, mas sempre ficou aquela dúvida. E o que ficou escondido? Essa suposta descoberta do Nicholas joga lenha nessa fogueira. Com certeza. E não foi só o dinheiro, né? Pelo que ele disse. Não. Ele listou outros itens que estariam juntos. Uma caneta de ouro, que seria do Pablo, uma pipita de ouro maciço, rádios de comunicação antigos, um relógio Rolex, uma câmera fotográfica com o filme lá dentro, sem revelar, e uma máquina de escrever. E essa máquina de escrever tem um peso, né? Ele alega que era a máquina usada para escrever aqueles comunicados ameaçadores do grupo Los Extraditables. Exatamente. Aquele grupo do Escobar que lutava com unhas e dentes contra a extradição para os Estados Unidos. Isso dá um tom ainda mais pesado para esses achados, né? Sem dúvida. E o Nicolás, ele também coloca a história pessoal dele no meio disso tudo. Coloca. Ele se apresenta como o sobrinho mais velho, alguém que conviveu muito com o Pablo, que acompanhava ele. Diz que tem orgulho disso, né? E ele relata também uma coisa bem pesada. Um sequestro que ele sofreu em 93. Diz que foi torturado por horas para entregar o paradeiro do Pablo. E que os funcionários dele foram mortos nesse episódio. Nossa, que barra. Essa história pessoal dele adiciona uma camada, assim, dramática à versão dele, né? Isso alimenta demais o mito, né? E a realidade de uma fortuna que talvez nunca seja totalmente encontrada. Reforça essa imagem de algo quase maior que a lida. E pensar que o fim dele veio por uma coisa tão humana, ligar para a família no aniversário, aí permitiu o rastreamento da chamada. Exato. Depois de toda aquela sofisticação para se esconder. Então, o que tudo isso significa, né? A gente passou por obsessões íntimas, paranoia extrema, aqueles contrastes familiares chocantes, inovações criminosas super audaciosas, um legado biológico completamente inesperado e essa caça ao tesouro que não acaba. Claramente, a figura do Escobar é muito mais complexa que o estereótipo do traficante. Sem dúvida. Essas informações menos conhecidas mostram camadas de complexidade psicológica, uma capacidade logística impressionante também e um impacto que dura até hoje. Dos hipopótamos soltos na natureza até a persistência desse mito da riqueza escondida. Ainda fascina muita gente. Fica a pergunta, né? Quantos segredos parecidos sobre poder, paranoia, legado, quantos não estão escondidos por trás das fachadas de outras figuras que moldam ou moldaram nosso mundo? Fica aí pra gente pensar.